Olá pessoal, salve, salve! E ligue o modo aula e o modo foco. Nós vamos falar da hidrosfera parte 2. Enfim, vou dividir esta aula em duas partes. Primeiro vou dar a parte geral e a segunda parte falarei sobre, então, somente Brasil. Então, da aula 8 teremos duas aulas, uma parte geral e uma parte do Brasil. Ok? Tranquilo? Fique, então, atento às informações, tá bom? Águas continentais. Mensagem do dia. Força, foco e fé. Acredite que este momento vai passar e que o melhor da sua vida ainda está por vir. O que você precisa saber sobre esse tema? Vamos lá, então? Olha, vamos falar na primeira parte da aula 8 do ciclo hidrológico, as etapas que envolvem o ciclo hidrológico, a água no mundo, ok? Vamos falar dos lagos, suas origens, vamos falar das lagoas e vamos falar dos rios, tá? Vamos fazer a classificação dos rios, o trabalho efetuado pelos rios, até chegarmos nas principais bacias hidrográficas do mundo e principalmente as suas características e a importância de cada uma delas. Esta é a primeira parte da aula 8. Bom? Então vamos lá. E a segunda parte, professor, a segunda parte é o segundo vídeo da aula 8? Sim. A hidrografia brasileira. Nós vamos falar sobre as características, bacias principais, secundárias, enfim. Depois destacaremos as grandes, as pequenas bacias e falaremos sobre o litoral brasileiro, ok? Setentrional, oriental e leste, tá bom? Terceira parte, você já sabe, correção dos exercícios do Enem. Tranquilo, gente? Bom, gente, então quando nós falamos na hidrosfera, lembramos logo do quê? Do famoso esquema do ciclo da água ou ciclo hidrológico, né? E aí perguntamos, quais são as etapas do ciclo hidrológico? Primeiramente, vamos lembrar da evaporação dos lagos, dos rios e dos oceanos. Então, atenção. Primeira fase, nós temos a evaporação, lagos, rios e oceanos, ok? Também falamos, então, da transpiração, que é, na verdade, a evaporação da vegetação. Então, segunda etapa, nós falamos da transpiração. Professor, é correto falar em evapotranspiração? Sim, porque integra a passagem da água do estado líquido para o estado de vapor. Ok? Então eu tenho a evaporação, transpiração. Esta água que foi transportada da superfície para a atmosfera vai ficar armazenada aqui nas nuvens, tá vendo? E aí vem a terceira etapa desse processo, conhecido com o nome de condensação, ou seja, a água vai passar do estado vapor para o estado líquido. E complementando, ela retorna à superfície sob a forma de precipitação. Dentre as formas de precipitação, a mais comum é a chuva. Bom? Então eu tenho evaporação, transpiração, condensação, precipitação, tá? Bom, essa precipitação vai ser interceptada pela vegetação e aí essa água vai tomar qual destino? Ou ela vai escoar superficialmente, tá vendo? Então, ó, quinta etapa, escoamento superficial, tá legal? Ou então essa água vai infiltrar, tá vendo? Essa infiltração vai permitir que a água escoe para, então, o solo, dando origem aos lençóis de águas subterrâneas. Ou seja, formam os lençóis freáticos. Ou ainda os aquíferos. Enfim, quando se analisa a distribuição da água
doce e salgada no mundo, nós aprendemos o quê? Nosso planeta ele tem 510 milhões de quilômetros quadrados, foi isso? Dos quais 361 milhões corresponde o quê? Corresponde a massas líquidas e 149 milhões às terras emersas, representadas pelo quê? Pelos continentes e pelas ilhas. Tranquilo? Bom, desse total dos 361 milhões, 97,5% aproximadamente corresponde à água salgada, já estudada lá na parte então de hidrosfera 1, foi a aula 7. E 2,5% da água, tá, do mundo refere-se à água doce. Essa água doce está representada predominantemente, vejam, 69% dela, a área presente aqui nas geleiras e cobertura permanente, ok? Outra parte é a água subterrânea, tá vendo? A água subterrânea. 0,3% corresponde à água doce em rios e lagos. E 0,9% corresponde a outros. Professor, o que seria outros? Aqui seria água no solo, água na atmosfera e etc. Tranquilo? Então isso é importante. Olha só, a maior parte da água doce, 1,8% aproximadamente, aqui ó, dos 2,5%, está concentrada nas regiões de geleiras e nas montanhas, onde chamamos de neves eternas. A outra parte, vejam, está na área subterrânea e em seguida nós temos, então, a água em rios e lagos e outra parte, então, solo, atmosfera e etc. Bom, gente, então vejam só, o que é que nós estamos vendo? Quando se trata dessa água doce, a água que está praticamente disponível para o consumo está aqui, ó, água nos rios, nos lagos, enfim. E com projeções, tá, para a utilização da água justamente na área subterrânea, aproveitando o que? Os lençóis e aquíferos. Bom, então essa água aqui, ó, deve ser aproveitada para não ficarmos dependentes ou reféns somente da água dos rios e lagos. Então, uma outra alternativa que vem sendo utilizada, embora em menor escala, por que menor escala? Porque o custo é bastante elevado, é o processo de dessalinização, tá, da água marinha para o uso tanto agrícola quanto consumo animal e até mesmo consumo humano. Hoje nós temos sérios problemas relacionados ao consumo de água por conta de, primeiro, a sua escassez. Segundo, a poluição dos recursos hídricos, ok? Principalmente quando nós falamos na eutrofização. Terceiro ponto, conflitos por conta de água. Conflitos no mundo, norte da África, Oriente Médio, Ásia Ocidental, ou ainda Ásia Central e até mesmo na América Latina. Essa água, na verdade, ela está, vejam, assim distribuída quando se trata de países. O Brasil, ele possui aproximadamente de 13 e 17% da água doce do mundo. Então, ele aparece como o maior então, volume de água doce do planeta, seguido da Rússia, seguido então do Canadá
dos Estados Unidos e da China. Observe, queridos alunos e alunas, que quando eu observo esses 15 países, eu percebo esses 5 países, eu identifico que são os países, na verdade, que possuem maior extensão territorial, né? Rússia, Canadá, China, Estados Unidos e Brasil. Aqui na ordem, né, de extensão territorial. Por outro lado, então, pensar na água doce e, consequentemente, a trazer, então, à tona a discussão da água doce no mundo, nós podemos, então, perceber que esses países que apresentam, então, maior disponibilidade de recursos hídricos, vejam, esses 5 países, eles concentram quase metade de toda a água doce do mundo. Repare bem, estes 5 países, né, Brasil, Rússia, Canadá, Estados Unidos e China, eles concentram 43% de toda a água doce do planeta. Bom, galera, turma, queridos alunos, queridas alunas, sempre lembrar dessa informação aqui do lado, tá bom? Ou seja, que o maior, então, consumo de água doce é o setor ligado à agropecuária. É onde se consome mais água. E esse consumo, lembrem-se, a maior parte desse consumo é um consumo predatório, ou seja, é um consumo que, via de regra, ele é um consumo com muito desperdício, é um consumo irracional. Seguido, então, da indústria e, em terceiro lugar, uso doméstico. Bom, uma outra observação importante: o uso da água, de acordo principalmente com os dados estatísticos do Brasil, aqui no Brasil, 40 milhões de brasileiros não têm acesso adequado à água potável, ok? Essa é uma informação importante para o Enem, não esqueçam disso. E quando eu falo nesses 40 milhões, nós estamos falando mais precisamente a uma imensa parcela desses 40 milhões que está concentrada na região nordeste do Brasil, ok? E em especial o sertão nordestino, já que é a área então de predomínio de clima tropical semiárido e a presença de rios intermitentes ou temporários. Outra informação então do governo então federal é para dizer que nós temos um outro problema. Além de 40 milhões de brasileiros que não têm acesso adequado à água potável, mais de 100 milhões de pessoas não têm seus esgotos tratados. E olhe que esgoto tratado é um indicador de qualidade de vida. Bom, até porque esgotos a céu aberto chamam a atenção principalmente quando falamos que a mortalidade ela é mais elevada. Ok, gente? Sigamos. Bom, ainda falando sobre essa água, vejam que a água é uma questão estratégica. Por quê? Alguns países dominam o consumo de água e quando nós falamos nesse domínio, repito, mais uma vez, grande parte dessa água está direcionada para a agricultura, tá? E repito, consumida de forma bem ineficiente, quer dizer, um imenso desperdício. E além do desperdício, falamos que essa água na agricultura ela tem um uso predatório. Então, por isso que falamos que a água transforma-se em uma questão estratégica. Por quê? Porque muitos países no planeta não possuem água suficiente
e estão em conflitos por conta de água. É o caso do norte da África, dos conflitos que envolvem, então, a Etiópia, né, que envolve o Egito. É o caso lá, então, no Oriente Médio, que envolve palestinos e judeus. Ou é o caso, então, é, da água do rio Tigre e Eufrates, né, lá no Planalto da Anatólia, região que vai, então, aí envolver interesses da Turquia, do Irã, do Iraque, da Síria e assim por diante, tá bom? Não esqueçam que depois da agricultura, a indústria e a energia corresponde, então, ao segundo maior consumo dessa água e em seguida os domésticos. Tá bom? Gente, vejam que nós temos aqui a palavra commodities. O que é commodities? Commodities hoje são as matérias-primas, produtos agrícolas, industriais, minérios, enfim. Então, a água poderá ser tratada como uma commodity, ou seja, poderá chegar um momento em que esse recurso natural ele poderá ser comercializado, vendido. Obviamente que a ONU ela fala que não deve, é um bem natural e que todos devem ter acesso a esse recurso, tá? Mas nós estamos vendo que alguns países eles implementam política de privatização, então, de, ó, de setores que trabalham com o tratamento da água, tá bom? Mas a água é um bem comum a todos, de acordo com a ONU, e não pode ser privatizada. Tranquilo, gente? Bom, então estamos falando de água enquanto questão estratégica, tá? Mas aí a ONU nos trouxe uma seguinte informação, que é a chamada pegada hídrica per capita, ou per, ou por pessoa, ou por cabeça, enfim. Então vejam, na pegada hídrica, que é o total de consumo então de água por pessoa, nós temos o seguinte: a pegada hídrica nos chama a atenção, então, o quanto cada indivíduo consome de água por ano. Vejam que os dados da China, não esqueçam que a China é o país mais populoso do mundo, tá? Veja o caso do Brasil, 2,02 milhões de litros, sendo 9% fora de suas fronteiras. Vejam que Portugal, 2,50 milhões de litros, 60% fora de suas fronteiras. E os Estados Unidos, 2,84 milhões de litros, 20% fora de suas fronteiras. Bom, então, estamos observando que quando nós falamos no consumo de água por cabeça ou por pessoa, nós identificamos que a água, ela sim passa a ser um recurso natural estratégico para muitos países. E essa questão estratégica, praticamente, pode assegurar a uns maior disponibilidade e a outros menor disponibilidade. Lembrando que, então, quando se trata do percentual de consumo, vejam que nos Estados Unidos, então, nós temos um maior consumo. Quer dizer, chama atenção porque, então, ao se tratar de uma nação que tem um desenvolvimento econômico e uma proposta de modelo de desenvolvimento social, onde há um fortíssimo poder de consumo de recursos naturais, ok? Essa pegada hídrica, tá? É semelhante àquela famosa pegada ecológica, que você analisa o total de consumo de recursos naturais comparado principalmente com a área que seria disponibilizada para colocar aquilo que o indivíduo consome.
assunto tratado lá no módulo 2, quando falaremos das questões ambientais. Bom, além disso, nós queremos falar das águas continentais quando se trata de lagos. Nós sabemos que lago é uma porção de massa líquida circundado por terras, né? Então existem os chamados lagos vulcânicos, lagos tectônicos, lagos de origem glacial, lagos de acumulação e lagos de barragem, que são aqueles onde o homem barra o rio, ou seja, é quando se tem, por exemplo, a construção de barragens, né? Bom, lagos que nós chamamos a atenção, então vejam só, nós temos lagos de origem, por exemplo, nós vamos falar desse aqui, ó, os Grandes Lagos, que é um lago de origem glacial. Falaremos também de lago de origem tectônica, tá bom? Principalmente aquele tectonismo vertical. E falaremos, então, das diferenças entre lagos, lagoas e lagunas. Só lembrando, tá? Lagos, lagos e lagoas, não existe um conceito técnico para diferenciá-los, ok? Mas de uma coisa podemos então ter certeza. Os lagos são as mesmas lagoas, sendo que os lagos são aquelas imensas parcelas de massa líquida de grande extensão, ao passo que as lagoas de menor extensão. Bom? E lagunas? Bom, as lagunas são nada mais nada menos as lagoas que possuem, ou lagos, que possuem contato com o mar, separado por aquelas restingas que vocês devem lembrar. Bom, uma observação importante: lagos que estão concentrados em regiões onde existe uma intensa evaporação, tá? Esses lagos que vão perdendo água pela evaporação, eles tendem a formar lagos, ou eles tendem a formar mares por conta da salinidade. Vocês devem estar lembrados que nós falamos, então, em lagos, Lago Mar, o Lago Mar Cáspio, o Lago Mar de Aral, o Lago Mar Baikal, tá bom? Uma observação importante. Se eu tenho lagos de origem vulcânica, então, como surgem? Surgem na caldeira de antigos vulcões extintos, quando não há rachaduras e a água da chuva se acumula. Lago Titicaca, Peru, o mais alto do mundo. Ó, a imagem, que bonito, né? Uma observação importante, ele funciona assim, tá vendo? Um antigo vulcão que ele praticamente então entrou em extinção e depois o lago foi preenchido aqui, ó, a sua cratera, né? Ela foi preenchida por água, provavelmente da chuva. Então estamos falando do lago vulcânico, tá bom?